Boa noite a todos. Eu sou Patrícia Cobra Vivas, sou Helper in Pathwork, facilitadora e Helper in Pathwork, consteladora, com formação em novas constelações por Brigitte Champetier de Ribes. E hoje o tema que eu quero trazer é o quanto você é um ser sistêmico. A minha pergunta é: você é um ser sistêmico? Então, esse é o meu convite dessa noite, para que a gente possa falar um pouco dos nossos sistemas. Dos sistemas que estamos mergulhados, dos sistemas aos quais fazemos parte e que muitas vezes não nos damos conta. O que é um sistema? Ele é um conjunto de elementos. E cada sistema tem uma característica. E, da mesma forma, como é um conjunto de elementos, ele também, cada elemento afeta uns aos outros. Da mesma forma, nós somos nosso sistema familiar. Nós pertencemos não só ao nosso sistema familiar, mas pertencemos a inúmeros outros sistemas. Quando nós nascemos, nós de alguma forma passamos a pertencer a inúmeros sistemas. O primeiro sistema, a princípio, é o familiar. E dentro desse sistema familiar, nós passamos a pertencer ao sistema da cidade onde nascemos, ao estado ao qual nascemos, à região ao qual nascemos, ao país ao qual nascemos. De alguma forma, nós passamos a fazer parte do sistema Terra, do sistema galáctico, do sistema cósmico. Então, nesse conjunto de elementos que cada sistema nós passamos, quando nascemos, passamos a fazer parte de inúmeros sistemas. E esse é meu convite, de que nós possamos olhar juntos um pouco sobre isso, como nós fazemos parte e muitas vezes sem nos darmos conta. Então, cada um desses sistemas, seus elementos se afetam mutuamente. Em qualquer pequeno sistema, os elementos se afetam mutuamente. Cada um de nós já é um próprio sistema, um sistema biológico que contém milhões de células, que tem vários órgãos, que é um conjunto de órgãos, somos um conjunto de órgãos, trazemos um DNA que traz uma história ancestral. Então, cada um de nós já é um sistema por si só. E, ao mesmo tempo, pertence a inúmeros sistemas. Pertence a uma gama de sistemas. Além desses, que aos quais iniciando, ao nascer, passamos a fazer parte, nós também pertencemos a inúmeros sistemas aos quais nós vamos passando a fazer parte, como o sistema colégio, o sistema religioso, o sistema cultural, os vários sistemas de aprendizado aos quais fazemos parte. E à medida que os vários grupos aos quais fazemos parte, e à medida que vamos amadurecendo, nós vamos fazendo parte de muitos outros sistemas. Das nossas profissões, das nossas condições de gênero, que também já inicia quando nascemos, na nossa experiência enquanto mulheres, enquanto homens, aos grupos aos quais vamos pertencendo, aos sistemas políticos, aos sistemas sociais aos quais vamos pertencendo, às cidades às quais nós vamos vivendo, e também por uma conexão também aos sistemas dos nossos parceiros. Então, me fugiu agora o nome, nós fazemos parte de cada um dos companheiros, dos sistemas dos companheiros, por uma comunidade de destino, nós passamos a fazer parte dos sistemas dos nossos companheiros. Então, eu vou repetir, os sistemas são um conjunto de elementos. E à medida que eu vou me agregando a
a vários sistemas, quer seja com um companheiro, quer seja profissional, quer seja religioso, eu vou passando a fazer parte de mais e mais sistemas. E da mesma forma, em todos os sistemas, os elementos passam a se afetar mutuamente. Então, em pequenos sistemas ou grandes sistemas, nós nos afetamos mutuamente. A cada fala, a cada conquista, a cada superação, a cada movimento, nós passamos a afetar a todos. Nós estamos mergulhados em um grande campo de energia. E cada um desses sistemas é afetado na medida que eu construo, que eu me supero, que eu dou passos em conquistas, eu passo a afetar não só o meu sistema familiar, mas a todos os outros aos quais eu pertenço. Inclusive o sistema Terra, inclusive o sistema cósmico. Da mesma forma que o sistema cósmico, o sistema solar com a astrologia nos mostra evidentemente como os planetas nos afetam, da mesma forma o sistema cósmico. Nós estamos absolutamente mergulhados nesse sistema, nesses sistemas. Então, eu gosto de convidar cada um, e nesse momento a intenção é essa, de você reconhecer o seu pertencimento, compreendendo que é um sistema e que ele é um conjunto de elementos. E qualquer que seja esse sistema, você faz parte, né? E o meu convite sempre é de que você possa compreender esses inúmeros sistemas aos quais você pertence e como eles são regidos por ordens, e principalmente essa compreensão que o meu lugar nesse sistema, em cada sistema, é do momento da minha chegada. Então, todos os que vieram antes de mim nesse sistema, em quaisquer que sejam os sistemas aos quais eu pertença, os que vieram antes me precedem e eles são maiores que eu. Nesse mesmo sistema, todos os que chegaram depois de mim, os que vieram antes de mim me antecedem, né? E eu antecedo a todos os que chegaram depois. Esse é o meu lugar no meu sistema. Eu faço parte dos inúmeros sistemas aos quais eu faço parte. Então, muitas vezes, nós temos consciência de que pertencemos a alguns sistemas, né? O sistema familiar é um deles, o sistema religioso é outro, o sistema cultural é outro, o sistema país, mas muitos não se dão conta o quanto nosso país é um sistema, o quanto nossa região é um sistema, o quanto nosso estado é um sistema, o quanto a nossa cidade de nascença é um sistema, o quanto a cidade onde eu vivo é um sistema. Então, o quanto nós temos o poder de transformar esses sistemas aos quais pertencemos. Então, eu sou afetado pelos elementos desses sistemas e afeto aos elementos desses sistemas. Então, nesses dias que nós estamos vivendo uma pandemia, a cada notícia que chega de cada pessoa, de cada país que vai, cada pessoa que vai em cada país ou o nosso próprio país, nos afeta profundamente. Mas da mesma forma, cada um de nós que supera o Covid e permanece aqui, também afeta muitos outros. E também abre a possibilidade de que mais e mais pessoas compreendam que dentro desse sistema, com a superação de cada um, nós fortalecemos uns aos outros. Então, isso é muito importante. Cada passo dado por você de superação, de crescimento, de conquista, afeta todos os membros de todos os sistemas aos quais você pertence.
Eu disse há pouco que nós pertencemos a inúmeros sistemas, desde o sistema cósmico até o nosso sistema pequeno, sistema familiar, nem é na nossa grande família, e pertencemos sim a todos esses que já vieram antes, mesmo que não estejam mais aqui, e pertencemos a todos os que já vieram depois de nós. Mas nós também pertencemos a campos mórficos, a campos de pertencimento que também são sistemas e que muitas vezes nós não nos damos conta. Nós pertencemos muitas vezes a sistemas de pessoas que, por exemplo, eu tive Covid há um mês atrás. Então, hoje eu pertenço a pessoas que tiveram Covid. Há milhões de pessoas no planeta que tiveram Covid e sobreviveram. Então, eu estou falando isso agora e nem me dava conta disso. Nós pertencemos, por exemplo, eu posso pertencer a sistema de mulheres que são divorciadas, a sistemas de mulheres que tiveram filhos, a sistema de pessoas que foram dentistas um dia, que eu fui dentista, né, para quem não sabe, a pessoas, há um campo mórfico de consteladores, há um campo mórfico de estudiosos em astrologia. Então, esses campos mórficos, que são campos de pertencimento, são campos aos quais nós, de alguma forma, pertencemos e, na maioria das vezes, não nos damos conta. Não sequer passa na imaginação que pertencemos a inúmeros sistemas, né? Que são esses que milhões de pessoas pertencem e que, de alguma forma, muitas vezes, nessas milhões de pessoas a gente nem conhece. Mas eu volto a repetir o que eu disse antes, né? O quanto dentro dos pequenos sistemas nós afetamos e nós também afetamos esses sistemas desses campos que nós fazemos parte e que não nos damos conta. Então, cada passo que eu dou, eu me libero e também libero essas pessoas que pertencem a esses campos mórficos, que são campos de pertencimento, que são sistemas. Então, que você possa perceber que nós pertencemos a um grande campo cósmico, um grande sistema cósmico, pertencemos a um grande sistema galáctico, pertencemos a um grande sistema solar, né? Nós pertencemos ao sistema Terra, nós pertencemos ao sistema continente, nós pertencemos ao sistema país, nós pertencemos ao sistema região, nós pertencemos ao sistema estado, nós pertencemos ao sistema cidades, onde estamos, onde nascemos. E a cada passo conquistado, a cada passo dado, nós vamos conquistando e por nós, dando passos por nós e por todos que compartilham desse sistema, por todos que fazem parte desses sistemas. Então, quando eu pensei em fazer essa live, eu pensei exatamente que a gente pudesse trazer essa compreensão de o que é um sistema, que é um conjunto de elementos e cada sistema tem sua característica, e o quanto nós afetamos e somos afetados por esses sistemas. Quer eu tenha consciência, quer eu não tenha consciência. Quer eu me dê conta do que eu estou vivendo, quer eu não me dê conta do que eu estou vivendo. Então, o que é muito interessante é que todos esses sistemas estão em evolução. E todos esses sistemas, tudo que tem uma evolução, tem um holograma. O que é um holograma? É uma projeção tridimensional. E tudo que tem evolução, e os sistemas têm uma evolução, tem um holograma. E esse holograma é a projeção tridimensional desses sistemas realizados.
Então, existe uma projeção de cada um de nós como um ser realizado. Existe uma projeção de uma Patrícia lá em algum lugar do futuro, da Patrícia realizada. Existe uma projeção de cada um de vocês, de vocês, cada um que está aqui, de cada ser vivo humano realizado. Da mesma forma que todos esses sistemas que eu mencionei há pouco, existe um holograma desses seres e desses sistemas realizados. Existe um holograma da Terra realizada, da Terra plena. Existe um holograma das galáxias. Existe um holograma do universo. E tudo isso está em evolução e expansão. Então, mesmo que nós estejamos vivendo algo tão desafiador como uma pandemia, essa pandemia também está a serviço da minha evolução, do meu crescimento. Então, o quanto você tem consciência do ser sistêmico que você é, e não só pertencente ao seu sistema familiar. Então, e o quanto você tem consciência de que sim, cada passo dado por você afeta não só ao seu pequeno meio familiar, mas ao grande sistema planetário, ao grande sistema cósmico e universal. Da mesma forma que somos afetados por outras pessoas. Claro que eu vou escolher de alguma forma o lugar onde eu posso, o quanto eu posso, conscientemente eu posso escolher o quanto sou afetada. Conscientemente eu posso escolher os passos dados. Inconscientemente eu vou, quanto menos consciência eu tiver, mais afetado eu serei por esses sistemas. A mesma coisa na astrologia, né? Muita gente diz, um planeta é horrível, outro planeta é horrível. Quanto menos consciência eu tenho de mim mesma, mais eu serei afetada por pelo que a gente chama de trânsitos astrológicos. Quanto mais consciência de mim mesma eu tenho, mais eu posso usar esses trânsitos astrológicos, que muitas vezes são muito desafiadores, a meu serviço, a meu crescimento, conscientemente. Cada um de nós está vivendo inúmeros trânsitos astrológicos pessoalmente e coletivamente. Nós não estamos vivendo uma pandemia à toa. Essa pandemia serve à vida. A vida e a morte, que nem é não era, mas isso não faz parte dos sistemas, porque cada um nossos sistemas familiares, eles prezam pela sobrevivência. E nesse momento com a pandemia, nós estamos sendo colocados em xeque. A nossa existência está sendo colocada em xeque. Há um mês atrás eu não sabia que eu ia sobreviver ao Covid. Então, a minha sobrevivência, a sua sobrevivência está sendo colocada em xeque. Mas, de alguma forma, a compreensão que a gente pode ter é o quanto, como nada é em vão, como tem algo maior que rege a vida e necessita que nós vivamos essa experiência para o nosso crescimento, para a nossa conscientização. Então, quanto tudo isso serve à vida. A vida não está separada da morte. A morte faz parte da vida. O que nós estamos vivendo agora, todos os dias, é informações de mais e mais pessoas partindo. E algumas ficando. E o quanto isso me ameaça. O quanto ainda eu temo essa partida. Então, depois vocês podem até ver, meu filho o menor, o Renan Viva Zanotto, fez uma live outro dia sobre a vida e a morte. Não é a minha intenção agora, mas nossos sistemas prezam por perpetuar a nossa espécie. Nosso sistema familiar, ele tem como meta perpetuar a espécie. Então, ele tem como meta a inclusão.
todos os sistemas são regidos por ordens, por forças de inclusão, de pertencimento, de ordem, de equilíbrio, de rendição. Dentro do meu sistema é fundamental, e de todos, não só do meu sistema familiar, de todos os sistemas aos quais eu pertenço, é fundamental que eu possa me sentir pertencente, que eu tenha clareza do lugar que eu ocupo e que eu não negue esse sistema. Muitas vezes, como eu disse antes, nós nem nos damos conta dos sistemas aos quais pertencemos. Nós não nos damos conta de que pertencemos a inúmeros sistemas com campos mórficos, a inúmeros campos mórficos, né? Então, quanto mais consciente eu estou dos campos aos quais eu pertenço, mais eu posso ter a responsabilidade, a clareza da responsabilidade de quanto eu afeto com os passos que eu dou. Então, é muito importante. Eu não sou uma vítima do destino. Eu tenho um destino escolhido pela minha alma. Eu nasci nesse sistema familiar e eu não tenho como mudar isso. Eu nasci nesse tempo histórico e eu não tenho como mudar isso. Então, me dar conta do meu lugar aqui agora, do destino que eu tenho individual e coletivo, é fundamental. Me dar conta de quanto eu estou a serviço, sim, do meu destino, mas também estou a serviço do destino do meu sistema familiar. Cada passo que eu dou está a serviço do meu sistema familiar, quer seja dos que vieram antes, de todos os que vieram antes desde o início dos tempos, quer seja dos meus descendentes. Cada passo que eu dou de liberação, eu libero os meus ancestrais e libero os meus descendentes. Eu vou repetir, em cada sistema a qual eu pertenço, eu afeto a todos esses sistemas. Então, essa compreensão de que o que eu quero nessa noite é trazer essa compreensão de que nós fazemos parte de inúmeros sistemas e que nós fazemos parte e que nós afetamos a todos os sistemas aos quais pertencemos. Não simplesmente somos afetados. E que eu tenho uma responsabilidade grande nesse lugar que eu ocupo nesse sistema. Nesses sistemas. A todos eles. Então, eu não negar o pertencimento aos meus sistemas, aos vários sistemas, só contribui à exclusão. Só contribui ao desequilíbrio. E quais são os passos importantes de serem dados em cada sistema? É realmente que eu possa honrar esses sistemas. Então, vou usar um exemplo, um deles é honrar os sistemas aos quais eu pertenci ou pertenço. Então, por exemplo, eu demorei um tempo para me dar conta, e isso eu fiz antes até de ser consteladora, mas a necessidade de honrar o sistema odontológico, o sistema dentistas, aos quais eu fiz parte durante 23 anos. Então, eu pertencia àquele sistema. E enquanto eu não honrasse, eu precisava honrar tudo que eu fui, tudo que eu aprendi, tudo que foi construído, tudo que eu consegui, inclusive, fazer as formações terapêuticas graças à própria odontologia, né? A prover meus filhos na minha história familiar, né? A sustentar a minha família. Então, eu precisava honrar esse sistema. E quando eu honrei, o que a gente encontra é uma grande calma no coração. Então, a cada sistema aos quais eu pertenço, eu necessito honrar
Ocupar o meu lugar, sim, e ocupar o meu lugar num espaço de rendição interna, onde eu realmente me rendo que eu ocupo esse lugar nesses sistemas, nesse e nesses sistemas, no meu sistema familiar e nos sistemas todos aos quais eu pertenço. Eu ocupo esse lugar nesse tempo que me cabe aqui agora. Desde o momento que eu nasci ao momento que eu vou morrer, eu ocupo lugar nesses milhares de sistemas. Então, aqui e agora, o que eu posso fazer? Agradecer. Isso equilibra. Agradecer tudo que foi vivido. Agradecer tudo que me foi dado por esses sistemas aos quais eu pertenci e pertenço. Talvez encontrar não um espaço de perdão onde eu coloco a responsabilidade no outro, mas um lugar de autorresponsabilidade onde eu possa ver onde eu afetei esses sistemas, onde de alguma forma eu possa ter prejudicado esses sistemas. E encontrar dentro de mim um espaço onde eu posso dizer, realmente eu sinto muito. Né? Naquele momento foi o possível. E agora eu posso fazer diferente. Ou talvez não, mas eu posso dizer eu sinto muito. Então, dentro dessas ordens, dessas forças, eu vou encontrando um lugar de calma em mim e cada passo vai contribuindo para que mais pessoas também o façam. Para que mais pessoas que fazem parte desses sistemas também o façam. Lembrando que à medida que eu dou passos, eu afeto aos outros. Então, eu vejo naturalmente na minha experiência o quanto na história, na minha família, o quanto os passos que eu dou, eu libero meus filhos. Os passos que eu dou, eles vão dando outros passos, me mostrando o quanto eles cresceram, o quanto eles se liberaram, o quanto eles realmente também podem ir para a vida de uma outra forma. Então, e algo muito importante, como eu disse antes, é compreender que cada um de nós tem um holograma. Já existe um holograma, essa imagem tridimensional, de cada um de nós realizado. Então, existe um projeto inicial, existe uma criação, né, que já nos vê realizados. Nós, enquanto seres sistêmicos, o ser biológico que eu sou, saudável, biológica e fisicamente, e também de todos os sistemas aos quais eu pertenço, né? De tudo que evolui, de tudo que cresce, de tudo que expande. E o universo está em constante expansão e tudo pertence ao universo. Então, esse grande sistema cósmico que nos rege. Então, compreender, por exemplo, que esse Covid, né, está servindo a vida, está nos servindo a nossa evolução, é fundamental. Compreender que serve a todos os nossos sistemas. Cada um de nós está cada vez mais humano, cada vez mais compassivo, cada vez mais com mais empatia, compreendendo que a dor que eu vivo é vivida por milhões de pessoas. A dor que nós vivemos com a perda de um ente querido é a mesma vivida por milhões de pessoas no planeta. Então, cada vez mais nós estamos próximos dessa compreensão de humanidade. E é só desse lugar de humanidade é que nós podemos realmente manifestar toda a luz que nós somos. Manifestar toda vida que há em nós, não só uma vida material, mas esse universo espiritual que cada um de nós está mergulhado. Esse universo cósmico, essa consciência desse pertencimento a esse grande campo de energia, né?
Então, o meu convite era breve, que vocês pudessem fazer essa reflexão. Se tiverem alguma pergunta, quiserem colocar, eu estou disponível. E também eu vou convidar vocês, se não tiverem perguntas, eu vou convidar vocês a fazermos uma visualização, compreendendo de um outro lugar esse pertencimento a esses inúmeros sistemas. Bom, então eu vou pedir para quem desejar fechar seus olhos, sentir seu corpo, se dar conta do seu corpo aqui agora, soltando todo o ar, esvaziando os seus pulmões, se dando conta do sistema biológico que você é, dos seus órgãos, das suas células. Solta o ar, esvazia e abre espaço nos seus pulmões para que mais ar entre. O ar é vida e nunca fomos tão lembrados que o ar é vida, que o oxigênio é vida. Vá abrindo espaço em seus pulmões para que mais vida entre, para que mais ar entre. Solta todo o ar de seus pulmões, se mantém de olhos fechados, quem desejar. Vá se dando conta de seu pai, de sua mãe às suas costas, seus avós paternos e maternos. Vá se dando conta do que vai mudando em você, ou como você é afetado quando traz a imagem de seus pais biológicos, de seus avós biológicos. Vá se dando conta de toda a sua ancestralidade às suas costas. Vá sentindo o pertencimento a esse grande sistema ancestral desde os primeiros, desde os que vieram e chegaram primeiro nessa terra. Na nossa terra. Vai se dando conta do seu pertencimento a esse grande sistema ancestral, a esse grande sistema humano. Vai se dando conta como você pertence ao seu sistema país e todos os seus ancestrais pertenceram aos países aos quais nasceram e aos quais escolheram viver. Vai se dando conta de como você e todos nós pertencemos ao sistema Terra, a esse grande sistema terreno. Vai se dando conta que todos nós pertencemos a esse sistema solar e como somos afetados por eles, também afetamos a todos eles.
Vá se dando conta o quanto pertencemos ao sistema Via Láctea, a nossa galáxia. Vá se dando conta de como pertencemos a um grande grupo de galáxias que se conectam entre si. Vá se dando conta de como pertencemos a um grande sistema cósmico, a um grande sistema universal que rege tudo. E ao mesmo tempo, a importância do seu lugar em cada um desses sistemas, o quanto cada passo dado por você afeta a tudo e a todos, afeta toda a humanidade e afeta todo o cosmos. Respire, sinta o seu lugar aqui e agora. Sinta o seu lugar de pertencimento a cada um desses sistemas e a muitos outros aos quais você pertence. Se dê conta como algo maior desejou que a sua vida se fizesse exatamente como você é. Respire, soltando o seu corpo e ocupando o seu lugar aqui e agora, mesmo sem se dar conta. Ocupando o seu lugar nos inúmeros sistemas, talvez milhares de sistemas aos quais você pertence. E ocupando o seu lugar, cada um dos sistemas que você se dá conta, quer seja profissional, familiar, vá se dando conta do lugar que você ocupa e da importância desse lugar que você ocupa. E vá abrindo seus olhos bem devagar. E ocupando o seu lugar aqui agora, esse lugar que te toca viver no seu sistema familiar e em todos os outros. Lembrando, repetindo, desde o momento da sua chegada até o momento que será a sua partida, em cada um deles. Eu agradeço a presença, boa noite, muito grata a todos. Espero que cada um possa ocupar o seu lugar e levar a muitos essas percepções do pertencimento de cada um. Boa noite, até breve.